Olá, sexto ano! Hoje nós damos continuidade ao estudo das classes de palavras e, especificamente, hoje nós trataremos sobre as conjunções, que é o nosso último grupo, e esse conteúdo encontra-se no capítulo 27. Então, as conjunções, elas compõem um grupo de palavras que são invariáveis, ou seja, são palavras que não sofrem nem uma forma de flexão, tanto de gênero quanto de número. E são palavras que são utilizadas para ligar duas orações ou termos que são equivalentes em uma oração. Então, aqui só explicando o que é uma oração. Quando a gente fala em oração na língua portuguesa, nós estamos tratando de frases que têm verbo em sua constituição. Então, é quando nós temos essas duas frases verbais ou até mais que são organizadas com o auxílio de uma conjunção. E também quando nós temos termos equivalentes em uma oração e contamos com o auxílio de uma conjunção para fazer essa ligação entre os termos, entre as palavras. Aqui, então, nós temos um exemplo. O menino desligou a TV. O pai mandou desligá-la. Então, aqui, como vocês podem perceber, nós temos duas orações. E quando nós queremos unir essas duas orações em uma só, nós podemos contar com o auxílio de uma conjunção. No caso aqui, conforme o exemplo, nós temos: o menino desligou a TV porque o pai mandou desligá-la. Então, aqui a palavra porque atua como uma conjunção, ela liga uma oração à outra. O menino desligou a TV, o pai mandou desligá-la. Então, nós temos aqui essa união dessas duas orações através da conjunção porque. Também temos: o pai comprou outra televisão, a televisão de casa quebrou. Então, unindo essas duas em uma só, nós temos: o pai comprou outra televisão, pois a de casa quebrou. Então, aqui nós contamos com o auxílio da conjunção pois. O menino desligará a TV se o pai mandar. Então, aqui nós temos o se, que é uma conjunção, atua como um elo entre as duas orações. Da mesma forma também que nós temos no exercício que está logo abaixo, o menino desligará a TV quando o pai mandar. Então, nós temos o quando, que atua como uma conjunção. Então, quando nós temos duas ou mais palavras que formam expressões, elas podem equivaler a uma conjunção. Então, nesses casos, nós temos uma locução conjuntiva. Então, o menino desligou a TV, visto que o pai mandou desligá-la. A expressão visto que atua como uma locução conjuntiva. Então, nós temos duas palavras aqui sendo utilizadas com a função, portanto, elas formam uma locução conjuntiva. Já que o pai mandou, o menino desligou a TV. Da mesma forma, nós temos a expressão já que constitui-se como uma locução conjuntiva. As conjunções, elas dividem-se em dois grupos, que são as conjunções coordenativas e as conjunções subordinativas. Então, aqui trata-se das estruturas das orações que têm a sua organização de forma coordenada e também as conjunções que são utilizadas quando trata-se do período composto por subordinação. Mas o que de mais importante agora é nós entendermos qual a função das conjunções e também quais são as possibilidades de sentidos que elas podem estabelecer
entre as orações e nas situações em que elas são utilizadas. Então, como eu já falei, nós temos dois grupos. As conjunções coordenativas, então, são o primeiro grupo. E elas dividem-se de acordo com o sentido que é expresso pela conjunção. Então, nós temos as conjunções aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. E quais são essas palavras que atuam como conjunção? Nós temos o e e o nem, no caso, que configuram-se então como conjunções aditivas. Então, aqui o exemplo: não viu nem reclamou. Nesse caso, o nem atua como uma conjunção aditiva. As adversativas são o mas, porém, todavia, contudo, senão, entretanto, ou seja, são expressões que são bastante utilizadas na nossa comunicação diária. Então, aqui nós temos o exemplo: viu, mas não se importou. Então, o mas aqui atua como uma conjunção. Temos também as conjunções alternativas: ou, ora, ora, quer, quer, seja, seja. Então, nós temos aqui, ora reclama, ora não se manifesta. Então, o ora, que aparece duas vezes, atua como uma conjunção alternativa. Temos também as conjunções conclusivas: logo, portanto, assim, o pois, posposto ao verbo, ou seja, quando ele vem após o verbo. Viu o erro, logo reclamou. Então, aqui o logo é o termo que atua como uma conjunção coordenativa. As explicativas: que, porque, porquanto e o pois anteposto ao verbo, ou seja, quando ele vem antes do verbo. Reclamou porque identificou o problema. Aqui o porquê atua como uma conjunção explicativa. Então, é muito importante que nós tenhamos a nossa atenção voltada, então, quando trata-se das conjunções, para este grupo de palavras que está aqui colocado nessa segunda coluna. Primeira coluna, então, nós temos os nomes, as divisões das conjunções coordenativas, e no segundo, aqui na segunda coluna, nós temos quais são as palavras que atuam, que são então classificadas como conjunções. Temos também o grupo das conjunções subordinativas. Elas são utilizadas quando nós temos uma relação de dependência entre as frases que compõem as estruturas. Isso significa o quê? Que uma oração, ou no caso a frase verbal, ela precisa de outra ou da outra que está para que ela tenha sentido completo. As conjunções subordinativas, elas também subdividem-se em mais grupos. Então, nós temos as causais, que são aquelas que indicam causa. Quais são? O porquê, o pois, o como, o que, porquanto, já que, visto que. Então, aqui nós temos o exemplo. Como estava irritado, reclamou. Então, o como aqui é indicativo de causa. Comparativa: o como, o qual, o que, do que. Reclamou como nunca o fez. Então, esse como aqui, ele é utilizado com a intenção de estabelecer uma comparação. Então, ele, com essa função, então, ele atua também como uma conjunção. Condicional: nós temos o se e o caso. Se pudesse, reclamaria. Então, aqui o se está atuando como uma conjunção subordinativa condicional. Conformativa: conforme, como, segundo e consoante. Reclamou conforme impõe a lei. O conforme, então, indica uma conformidade, por isso, então, ela é classificada como conformativa. A consecutiva: o que é uma consecutiva? É aquela que indica uma consequência. Então, nós temos o que precedido de tal, tanto, tão ou tamanho. Isso significa o quê?
que antes do que nós temos uma dessas palavras, ou a palavra tal, ou a palavra tanto, ou a palavra tão, ou tamanho. O erro foi tamanho que reclamou. Temos também a conjunção concessiva, que é aquela que indica uma concessão. Embora, conquanto, ainda que, mesmo que, se bem que, apesar de, conforme o exemplo, embora reclamasse, não foi atendido. Temos também a final, que é aquela que indica finalidade, não é término, mas sim finalidade. O porquê, o que igual a para quê. Pediu que lhe ouvisse. Então, aqui nós temos uma finalidade. O outro grupo, então, apresenta as conjunções proporcionais. À medida que, ao passo que, quanto mais, à proporção que, à medida que reclamava, era intimado. Então, a expressão à medida que. Temporal, logo que, assim que, depois que, desde que, quando, mal e apenas. Aqui, temporal é a indicação de tempo. Então, conforme o exemplo que nós temos aqui, assim que reclamou, foi atendido. Aqui também, mais uma vez, nós temos aqui a segunda coluna, que é a que apresenta as conjunções. A tarefa referente à aula de hoje, exercícios 4 e 6, da página 245. Bons estudos e até a próxima aula.